Pessoal, vocês já viram muitos perfumes nesse canal. Perfumes fáceis, perfumes desafiadores, perfumes compartilháveis. Mas o que eu vou estar trazendo hoje é um perfume do ano de 1985, um dos meus perfumes mais masculinos que eu tenho em minha coleção. A joia da Creed que serviu de inspiração para muitos outros perfumes. Green Irish Tweed, de Creed. Vem comigo assistir esse vídeo. Pessoal, como vocês estão? Espero que vocês gostaram do último vídeo, no qual trouxe a melhor fragrância, em minha opinião, da casa Byredo, Bal d'Afrique. Vai estar passando aqui no card a resenha que eu fiz dele. Recomendo muito vocês assistirem esse vídeo. É um perfume muito conhecido, é um perfume já antigo, só que ainda assim que agrada muito, com um aroma muito fácil de se agradar e ainda assim muito exclusivo. Claro, passou por algumas reformulações, perdeu sua potência, mas ainda assim é uma fragrância majestosa. E iniciando essa resenha de um dos meus perfumes favoritos da minha coleção, que eu não ficaria sem, Green Irish Tweed. Mas deixa seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para novas notificações. Isso me ajuda muito a estar produzindo muito conteúdo, muita qualidade e trazendo muita exclusividade para vocês. E o mais importante, me sigam no Instagram, @JoãoGGomes. Pessoal, todos os perfumes que chegam eu posto lá primeiro. Então, recomendo muito vocês. Vou estar deixando o link aqui na descrição, tá bom? Green Irish Tweed, uma fragrância lançada no ano de 1985. Uma fragrância antiga, muito antiga. Porém, que é o maior sucesso. É muito sucesso mesmo. Vou estar mostrando para vocês a caixa primeiro. Que fique claro, pessoal, a Creed, mesmo na sua linha exclusiva, eles não capricham tanto nas caixas, nos cartuchos, até mesmo nos estojos das suas fragrâncias. Porém, o que realmente importa é o suco, o líquido desta fragrância, tá bom? É uma caixa bem simples. Esse meu é na versão de 100 ml. Tem as versões de 120 ml, hoje são mais raras de se encontrar, mas ainda assim você consegue encontrar, tá bom? Uma caixa bem bonita. Aqui onde está escrito Green Irish Tweed, é como se fosse uma camurça, um veludo, tá? É um detalhe muito luxuoso nessa caixa, tá bom? Aqui atrás dela conta um pouquinho da história da casa. Abrindo aqui. Como é padrão da casa, ela tem esse cartãozinho que conta a história da Creed, que ela foi fundada em 1760 em Londres e mais algumas outras informações. Os fundadores da casa, bem legal, aqui em alto relevo. Engraçado, pessoal, que é um papel, como se fosse um papel cartão. É um papel bem duro, porém, a fotografia impressa é de uma qualidade como se fosse um papel de foto mesmo. Então, assim, os detalhes, o luxo, a exclusividade está nos detalhes. Lembrem-se disso. E aqui, como eu disse para vocês, bem padrão, o perfume ele fica nesse berço aqui. Protege bem, mas não é nada assim diferenciado, tá? Isso aqui é bem comum mesmo. Vou estar mostrando para vocês agora o frasco dessa fragrância, que é assim, é belíssimo mesmo. É um preto. Essa fragrância, eu estou sendo muito ousado em vestir essa camisa branca,
porque eu deveria estar com o meu melhor terno. Porque, pessoal, que fragrância sofisticada. Ela é muito sofisticada mesmo. Mostrando aqui a parte de cima, o topo dele, as costas da fragrância. É um estilo padrão da Creed dos frascos de 100 ml, tá bom? Os frascos de 120, que são mais antigos, é um pouquinho mais diferente, a tampa muda e outros detalhes. Como eu disse para vocês, lançado no ano de 1985, é uma fragrância que ela abre muito verde, ela tem a nota de Lúcia Lima e íris. A íris, pessoal, ela não deixa essa fragrância atalcada, e sim, ela deixa essa fragrância ainda mais verde, com o cheiro da raiz. Porém, o orris, que é a raiz da íris, ele dá esse toque atalcado, mas nós não vemos aqui, tá? A Lúcia Lima, ela abre maravilhosamente. Isso são as notas de abertura desta fragrância. No seu coração, ele tem a folha de violeta, que, dependendo de como ela é trabalhada, ela dá um aspecto de uma flor queimada. Nós não vemos isso aqui. Que fique muito claro. Green Irish Tweed é uma fragrância verde, amadeirada, muito masculina mesmo. E, em sua base, ele tem o sândalo, minha madeira favorita, e, pessoal, a melhor nota da Creed, o ambergris, nosso famoso excremento de baleia. Pode parecer grosseiro, desafiador de se ouvir, mas saibam que é magnífica essa nota. Não tem nada de grosseiro nela, somente como ela é obtida na natureza, tá bom? E até mesmo em laboratórios, que é uma molécula sintética também. Vamos falar um pouquinho sobre a performance dessa fragrância, mas antes disso, deixa eu fazer um favor para mim e para vocês também. Olha a qualidade desse borrifador. Olha isso. Olha o que dosa essa fragrância. Gente, perdão, olha o que dosa esse borrifador. E que aroma. A Lúcia Lima, ela já vem com uma pancada de verde na sua cara. Ela é muito gostosa mesmo. E, vou ser sincero, se vocês têm a ousadia de chamar esse perfume ou qualquer outro de carinha, saiba que você está ofendendo o perfume, todo o processo de colheita de notas, todo o processo fabril e de manufatura dele. Porque isso aqui não é um carinha, isso aqui é joia, isso aqui é arte, é história. Então pare de falar esse carinha aqui, ok? Falando agora de desempenho, essa fragrância ela perdeu bastante do seu desempenho. Hoje ela fixa no máximo mesmo, pessoal, em minha pele, ok? 9 horas, forçando assim, de 8 a 9 horas. A sua silagem não é tão grande, tá bom? Ela não deixa um rastro tão grande. É uma fragrância que é mais próxima do corpo, assim como a maioria das fragrâncias que são mais masculinas, que são mais testosterona. Ela não quer exalar, ela não quer deixar um rastro tão grande assim. Quer simplesmente fazer com que a mulher venha e sinta desejo de sentir essa fragrância em você. Então, sim, é uma fragrância muito viril, tá bom? Dando sequência, silagem, 1h30, no máximo assim, forçando bastante, tá bom? Elogios. Pessoal, essa fragrância ela rende muitos elogios mesmo. É maravilhosa, ela é verde, ela é forte, ela marca presença e ela é muito marcante, tá bom? Falando agora sobre vestimenta. Eu já disse isso no início do vídeo, né? Pessoal, com certeza, a melhor vestimenta que você vai querer utilizar. Que seja de dia. Pode ser de dia, ela é uma fragrância bastante versátil, até mesmo num calor mais intenso, você consegue vestir essa fragrância. Mas você vai estar bem vestido, então você não vai usar essa fragrância para sair de terno na rua. Claro que não. Use sua melhor roupa, use seu melhor sapato, use sua melhor camisa, sua melhor calça, o que for.
É uma fragrância muito gostosa que ela pede classe, ela exige que você tenha uma etiqueta. E é isso que é a perfumaria de nicho. Perfumaria de nicho é para um público seleto. Eu sei que se você não tem tanta condição, você vai correr a um contratipo. Ok, não está errado. Mas saiba que isso aqui é história. Isso aqui tem um valor muito maior do que qualquer outro contratipo. Nada contra, mas não sou a favor também. Pessoal, diz pra mim, Green Iris Tweed, que serviu de inspiração para Cool Water, de David Off. Temos também o seu clone, que é o da Al Haramain, que é o Lavender Night, de Cavalheiro. Nada mais justo. E entre outras fragrâncias também. Diz aí pra mim, você conhece Green Iris Tweed? Se não, corram, conheça essa fragrância, vale super a pena, porque é uma fragrância muito exclusiva, muito masculina, que homens vão ser muito bem elogiados por suas namoradas, esposas, amantes, que seja, tá bom? Pessoal, um super beijo pra vocês, agradeço como sempre. Se vocês acompanham no Instagram, saibam que tem muita coisa cara, de luxo que chegou e fiquem de olho, porque sempre com novidades aqui. Um beijo e tchau, tchau!